Muito bem, vamos então aqui para mais um Vivenciando a Sua Fé. Hoje nós temos uma convidada muito especial, vocês vão conhecer histórias fantásticas dessa mulher. Nós estamos hoje aqui com a nossa Jo e ela vai se apresentar para vocês. Vamos lá, Jo, conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, pai, mãe, tal, sua história um pouquinho para gente. Bem, meu nome é Juscerleia. Sou filha do Leci e da Maria Aparecida, irmã do Marquem e da Jéssica, e tia do Pedro Henrique, do Samuel, do Lucas e da Maria Luísa. Nasci em Londrina, Paraná. Parabéns. Achei que você era mineira. Vou chegar. Depois, na infância, fui para São Paulo, para o interior de São Paulo. Na adolescência, para Minas. E de lá, Deus me enviou para o mundo. Aí agora o mundo é a minha casa. Ok, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quando que tem esse chamado missionário, como é que ele acontece? Você desde nova já estava na igreja, não estava? Como é que é um pouquinho da história em relação a missões da Jo? Conta um pouquinho para nós. A minha história começa aos 7 anos de idade, sentada no colo da minha mãe, assistindo a um videoclipe, We Are The World. E passo os aviões levando comida para a África, e aí é meu primeiro chamado, vamos dizer, mas não sabia, era criança, não entendia. Então falei para minha mãe, mãe, eu vou para a África para dar comida e ensinar esse povo. Só que passou muito tempo. Aí sim, aceitei Jesus. A minha conversão foi de uma maneira bem especial. Pode como eu falei uma vez para o senhor, foi na sala de casa, de novo assistindo um videoclipe de uma música que falava em espírito, em verdade. E aí ia falando essa música e foi tocando ao meu coração, e eu fui sentindo um desejo imenso de servir a Deus, porque eu já li a Bíblia em casa, ia à igreja de outra denominação, mas não preenchia, parece que sempre estava faltando alguma coisa. Aí nesse dia eu senti que como tudo que eu buscava naquele dia foi preenchido. E uma amiga sempre me chamava para ir para a igreja evangélica. Eu falava assim, um dia eu vou, mas sempre eu escapava, sempre eu dava um jeito de não ir. Um belo dia ela ligou e eu falei para minha mãe, mãe, eu vou, que assim ela não me chama mais e pronto, porque para mim eu já estava resolvida. Eu já tinha Deus, eu já lia a Bíblia, eu já ouvia as canções, então para mim eu não precisava ir em lugar nenhum para buscar Deus. Só que chegando lá, aconteceu tudo que tinha acontecido dentro de casa. Aquele vazio que eu senti foi preenchido. Então, a partir daí, sim, eu entendi o que era conversão e o que era entregar a vida para Jesus. Qual que era a idade, mais ou menos? Eu tinha perto dos 20, 21, mais ou menos, essa idade. Só que eu não fiquei nessa igreja, que foi a primeira. Aí entra a Cida, de Sapezal, na minha vida, e ela já estava na presbiteriana. E ela fala assim, Jo, vai ter um culto de jovens no sábado, e você quer ir participar com a gente? Eu falei, eu vou. Porque eu já tinha gostado, mas não tinha me adaptado naquela outra igreja. Aí fui, amei os louvores, os jovens, todo mundo que estava lá me sentia acolhida, abraçada. E algo me chamou a atenção, porque quando terminou, o pastor e a esposa, a família veio me abraçar e falou assim, olha, aí o pastor falou assim, minha jovem, se você gostou, volte, mas se você não gostou, volte da mesma forma, porque a gente gostou muito da sua presença aqui. Aí eu falei, uau, aqui é diferente, gostei. E de lá para cá já são mais de 20 e poucos anos que eu estou caminhando. E os chamados missionário só aumentou, porque daí eu fui descobrir o que era missões. Aquilo que tinha acontecido quando criança, eu fui ver que era Jesus, Paulo e tantos outros discípulos, os discípulos que andavam com Jesus, a história da Bíblia, fazendo sentido para mim no meu chamado de ir para a África. Então, em 98, eu
vinha saber sobre Moçambique e que Moçambique era África. Então, que eu tinha uma oportunidade de ir para a África. Como é que foi? Você fez uma formação antes? Teve uma preparação? Como é que foi o processo? Isso. Aí, nesse processo de ir para a presbiteriana, batismo e tudo, o pastor falou do IBEL, do Instituto do IBEL. E aí eu fiquei assim, maravilhada, eu falei, quero. E a Cida já tinha feito, concluída, e aí eu comecei a fazer o seminário também. Que ano que você foi? 99, 2000. E aí concluí, voltei para minha cidade, porque eu achava que nunca eu estava pronta. Eu achava que o pastor falava, nessa época já era outro pastor, pastor Irineu, e ele falava, você já está pronta, pode ir. Eu falava, não estou pronta para ir para o campo, ainda falta mais alguma coisa e tal. E aí em 2000, levou um processo, desse 2000 até 2007, aí eu soube de um curso da Jocum, que era Missões Urbanas, em São Paulo, e aí eu fui para São Paulo. E de lá só avancei. Aí fiz o curso Missões Urbanas, falei, eu quero trabalhar. Quanto tempo mais ou menos esse curso? O curso em si até que ele foi rápido, ele foi 6 meses, quase um ano, alguma coisa assim, mas aí uma presbiteriana lá gostou do projeto que eu desenvolvia com as crianças, porque daí a gente tinha que desenvolver um projeto para o curso, mas eu falei, eu não quero só escrever o projeto, eu quero aplicá-lo. E aí a igreja presbiteriana lá, uma congregação, falou, vem desenvolver ele aqui com a gente. E aí eles gostaram tanto que já me contrataram como missionária, eu já fiquei como missionária da igreja. Aí eu tinha umas 100 crianças, mais ou menos, lá, dando curso de pintura, artesanato e falando de Bíblia, cantando, discipulado. E aí a África ainda, no coração ali, quentinho. E aí eu soube que em Goiás, tinha um projeto que enviava para Moçambique, mas você tinha que passar por Goiás. Certo. Aí eu, de São Paulo, encerrei esse ciclo e fui para Goiás. Aí fiquei em Pontalina mais uns 3 anos, me preparando para ir para Moçambique. Só que chegou no final, não conseguia, porque as finanças, não conseguia o recurso, não conseguia a passagem. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Chega, vou voltar para Alfenas, vou voltar para Minas. Aí o pastor falou assim, porque tinha uma viagem de 30 dias que ia acontecer naquele ano. E eu queria muito ir nessa viagem. Ele falou assim, Jô, seu chamado não é para 30 dias na África, é para ficar, você sabe disso. Então, se você quer, você vai correr atrás agora e vai conseguir. Então, aquilo foi como uma motivação, um ânimo, algo que eu não tinha, de buscar com o meu coração, com o meu ânimo. E eu fui atrás de parceiros, e aí Deus foi abrindo as portas, e aí eu consegui a passagem, visto e tudo. E em 2012 eu fui para Moçambique. 2012 foi para Moçambique. Isso. Aí você ficou em Moçambique quanto tempo? Até 2018. Até 2018. Vindo ao Brasil ou permaneceu em Moçambique? Fiquei, o primeiro ano os parceiros, mantenedores falaram assim, Jô, a gente quer te ver, quer que a gente volta. Porque nesse processo eu peguei algumas malárias. E eles ficaram muito preocupados. Não vem, aí alguns, não vai voltar, vai ficar aqui. Eu falei, não, então eu não vou voltar. Já estou aqui, demorou tanto, desde os 7 anos que eu estou tentando chegar aqui. Não vou voltar, vou ficar aqui. Não, tá bom. A gente compra a sua passagem de volta, a gente quer ver e que você faça um check-up aqui, ver como que tá a saúde. E me mandaram, a passagem já tá comprada para você voltar. Falei, sendo assim, eu volto. Aí voltei. Que ano que você vem? Aí eu vim em 2013. 2013. Isso, aí vim, eles viram que eu estava bem, e eles falavam que quando eu falava, não tinha como me segurar aqui no Brasil. E aí me mandaram de volta e eu fiquei 2 anos e meio sem voltar ao Brasil. E depois eu voltei mais alguns anos, e aí em 2018 eu voltei. Por que eu voltei? Chegando lá, eu queria trabalhar com o povo, eu tinha conseguido, aquele sonho de criança estava sendo realizado. E vendo alguns jovens que eles terminavam o ensino médio, mas não tinham oportunidade, porque eles não tinham capacitação. E aquela cultura, eu nasci assim, minha família assim, não tem jeito, eu não consigo. E aí eu falei para um desses jovens,
olha, muitos jovens não conseguem, não é porque, igual você está falando que não é inteligente, isso, aquilo, ou tal, ou porque é uma cultura familiar. Não, é por falta de oportunidade. E eu tinha um notebook que eu usava para minha comunicação, que isso 2012, 2013, ainda era por Skype, o WhatsApp não estava tão assim para a gente lá. Então, eu peguei meu notebook e fui dar aula para 12 ou foi 14 jovens. Desse, um se destacou. Se inscreveu para uma vaga de emprego e o desempate foi um diploma que eu dava de informática, porque o projeto que eu fazia parte, ele é registrado lá, então tem valor o diploma. E aí aquele jovem veio agradecer e falou, que bom que você fez eu ver e motivar. E a família toda dele foi fazer curso. Não sou formada em ciência da computação, não era professora, sempre fui da área do administrativo, mais de 20 anos trabalhando com administrativo. Quando eu fui para Moçambique, foi no projeto montar o escritório e toda essa parte contábil, mas estar com o povo era maior. Então, eu montei esse escritório tão rapidinho, a documentação tudo tão rápido, que sobrou muito tempo para trabalhar com o povo e provar para eles que eles são capazes de conseguir aquilo que eles queriam. E esse jovem conseguiu. E de lá para cá, os amigos falaram, Jô, eu quero ajudar, eu gostei do que você fez e o que você está fazendo. Aí Deus providenciou amigos franceses, amigos do Brasil, e aí mais de 10 notebooks a gente conseguiu, e eu pude dar aula para mais de 100 jovens, crianças, adolescentes, e a maioria nunca tinha comido um bolo de aniversário. Nunca tinha tido um aniversário como a gente tem aqui, com brigadeiro, coxinha. Vai eu pro YouTube aprender a fazer coxinha e outras coisas, e fazer aquelas festas lindas para eles, igual de formatura mesmo. Então, e aí você falou, eu voltei em 2018. Isso. Qual a razão desse retorno? Ou seja... Isso, aí o retorno foi por causa dessa descoberta. Eu gostava de dar aula e a minha formação era técnica contábil, tinha trancado uma faculdade de marketing aqui e eu falei, eu quero ser professora. Mas eu vou voltar para o Brasil, quero fazer a faculdade no Brasil. Então, eu voltei em 2018 para fazer a faculdade de letras. E Deus também abriu uma porta lá na minha cidade de trabalhar na Universidade Federal lá, e no museu. E nesse museu passava jovens de todos os lugares. Me sentia em casa, que eu ainda estava em Moçambique trabalhando com os jovens. E nisso Deus também deu a oportunidade de conhecer jovens africanos que estavam aqui no Brasil fazendo mestrado, doutorado. E por coincidência, um de Moçambique, da mesma cidade, a família dele da mesma cidade que eu morava lá. Então essas coincidências, Deus foi providenciando esses elos, e aí me formei para um dia, quem sabe, se for da vontade de Deus, eu voltar para Moçambique para continuar o que eu comecei. Como é que foi a chegada? Como é que foi a diferença da cultura? Toda essa expectativa que você tinha? Como é que foi? Você vai para um interior de Moçambique? De Moçambique. Isso? Como é que foi esse primeiro contato com um país novo, uma cultura nova? Como é que foi isso? Isso. Então, eu estava na província de Manica, seria o estado, a capital Chimoio. Eu morava na capital, a parte mais do centro de Moçambique. E aí esse contato, quando eu cheguei em Beira, que é quando a gente ia de São Paulo a Joanesburgo, Beira. E fui recebida por outros brasileiros que estavam lá. Tinham bastante jovens lá de outra denominação. E eu fiquei com esse pessoal. Aí eles falavam assim, Jô, e aí, qual foi o seu choque cultural? Eu falei, ainda não tive. Era como que eu estivesse em casa, que eu só tivesse saído de lá, vindo para o Brasil, passado um tempo e tivesse voltado para casa. Era uma coisa que eu não sabia explicar. Uns falavam, você sente um cheiro de... Não sinto. Era como que se eu estivesse aqui. Eu andava pelas ruas de Beira, eu tinha a sensação que eu estava andando em São Paulo. Algumas partes nas comunidades de São Paulo. E eu tinha ficado em São Paulo trabalhando com comunidades. Então, é claro que num outro ambiente, numa outra cultura,
não dá para comparar, a gente não pode comparar de maneira nenhuma, porque é diferente, realmente, as necessidades, as deficiências e tudo mais. Mas esse amor é tão grande, tão, que eu não via. Então, não tive um choque cultural quando eu estive lá. E só... Tudo estava bom. A comida maravilhosa, o povo, o turismo, as praias, porque aí eu fui para uma cidade de praia. Depois fui morar em Chimoio, que lembra muito Minas Gerais, as montanhas, os morros, assim, o verde. Então, lembra muito Minas. Então, eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso, cuida de cada detalhe. Ainda me deu uma cidade do Brasil aqui. Então foi muito legal. A comida, o que você comeu que você fala muito diferente do que naturalmente a gente come aqui? Eu particularmente não quis experimentar. O pessoal, principalmente assim, os jovens ficavam, você vai comer embeua. Embeua é um rato. Mas só que aquele ratinho que dá lá no mato. Porque o da cidade, eles falam, não, da cidade a gente não come, é só do mato. Então, eles ficavam, vai comer embeua. Aí, eles preparam, que lá o português é de Portugal, então, a mistura eles chamam de caril. Aí, o caril é feito, põe o ratinho lá dentro da panela com especiaria, se tem, se não tem. Às vezes limpinho, às vezes só passado no fogo, assim. Mas eu não quis experimentar essa iguaria que comem em algumas aldeias. Ou em alguns que, mesmo que já vieram para a cidade, mas gostam. Mas a maioria não gosta. Quem já é da cidade e tal, não Esse gosta. você não comeu? Não comi, aí eu não quis. Aí o que eu comi, que eu gosto muito, é a matapa. Que ela é feita de folha de mandioca pilada no pilão, aí vai tomate, cebola, alho, aí vai leite de amendoim, leite de coco e deixa cozinhando até, assim, aí vira um molho, como fosse um molho, um caldo grosso que você come com a shima. A shima, ela é feita seria o nosso angu, só que feito de milho branco, de fubá branco. Então, esse seria o prato típico de lá. Mas aí eu comi outros pratos que aqui muitas vezes eu não tenho muito acesso, que é camarão na brasa, já que eu estava numa região de praia também. E os camarões generosos, aí eles temperam com alho e assam na brasa e depois faz um molhinho de coco. Então, esses são os meus pratos preferidos de Moçambique. Olha só, bacana. Vestuário, é um vestuário mais vibrante, com bastante cores. Como é que foi esse contato com essa forma deles se vestirem? As mulheres se vestem parecido? Como é que é isso? Sim, usa-se muito a capulana, esse tecido africano, que elas colocam por cima da roupa. Muitas vezes elas estão com uma calça, uma bermuda. Você nunca vai... É raro você encontrar uma mulher que não esteja com uma capulana, ou no corpo, ou dentro da bolsa. Elas sempre dizem, uma mulher moçambicana nunca sai de casa sem uma capulana, porque essa capulana é tudo, esse tecido. Ela vira a queca para carregar o bebê, ela vira bolsa, ela vira se você vai carregar alguma coisa e colocar na cabeça. Então, a capulana, ela é tudo, para cobrir, Então, assim, o diferencial e muitas cores. Eu aprendi que eu gosto de muito colorido. Hoje em dia eu gosto bastante de roupa colorida, me identifico. Até achei que você ia vir colorida hoje. Quase que eu vi, mas eu falei, vou mais light, só vou com colar pra não... Assim, mas quase que eu vi mesmo. Ju, como é que é a sua vinda para Tangará da Serra? Como é que isso aconteceu? Então, Tangará, ele está presente na minha vida por umas 3 vezes. Eu tentei chegar aqui, através da Cida e o pastor Marcos. Então, nessa ida para São Paulo, aí tinha sido meu primeiro contato. Tinha uma oportunidade para eu vir. Aí surgiu a oportunidade de ir para Goiás. Aí eu falei para o pastor Marcos, mandei um e-mail, naquele tempo e-mail e tal. Falei, muito obrigada e tal, mas está surgindo a oportunidade de eu ir para Goiás, porque eu tenho o sonho de ir para a África. Segunda vez,
aquela vez que eu falei que eu ia desistir lá, sair de Goiás e tal, porque eu não conseguia chegar na África. De novo, entrei em contato, surgiu a oportunidade de novo de vir. Aí lá vai eu. Com vergonha, mas falei, pastor Marcos, mandei e-mail de novo. Muito obrigado, mas acho que agora eu vou realmente para Moçambique. E fui. E agora, quando eu concluí a faculdade, eu queria sair do administrativo e colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido os 4 anos na faculdade. Entrei em contato de novo com a Cida e tinha uma oportunidade de vir para cá. Aí dessa vez, falei, dessa vez eu não vou dizer não. É a oportunidade de eu vir. E aí, foi 7 meses intensos aí de aprendizado com o pastor e a sua família. E agora outro ciclo lá no colégio, com a nova administração, que tem sido muito bom. Como é que foi a chegada em Tangará, acolhimento? Como é que a Jo foi recebida? Como é que está o processo? Como é que você está hoje aqui? Já está bem ambientada? Como é que está a sua história aqui em Tangará? Sim, eu me senti de novo em casa. Quando eu comecei a fala, que o mundo é a minha casa. Então, Deus prepara famílias e pessoas para me receber. Eu senti muita acolhida, muito amada, muito cuidada. É muito especial, assim, fui muito bem recebida. Só tenho que agradecer. Tem hora que eu fico até com vergonha de tanto mimo, de tanto cuidado que eu tenho recebido das pessoas. Só gratidão, já estou bem adaptada. O que a Jo está fazendo hoje aqui? Né? Porque você está falando até o pessoal de Moçambique te vendo, né? O que a Jo está fazendo hoje aqui? Como é que está a sua rotina? Como é que está a sua agenda? Como é que está o teu trabalho hoje aqui em Tangará? Isso, então eu sou professora lá no Colégio IPES e também missionária da Igreja Presbiteriana, da Igreja de Santiago e congregando lá na congregação do Califórnia. Então hoje minha agenda, graças a Deus, está bem ocupada. Como é que é? Fala um pouquinho da tua agenda assim. Durante a semana eu me dedico mais tempo na escola, porque eu dou aula. Quantas aulas você dá hoje? 17, umas 20, quase 30, porque eu dou aula do maternal ao 9º ano, lá no Colégio IPES, de ensino religioso, e mais as aulas de Bíblia, que aí é para todos os alunos no auditório, e outras atividades na escola, nesse ambiente escolar. E também me dedico à igreja também, que é nas quartas-feiras, e nos finais de semana com a congregação. Lá no Como é que está esse trabalho na congregação? Como é que você está fazendo a leitura desse trabalho? Como é que está? É uma coisa que está fazendo bem para o seu coração? Uma coisa que te anima? Né? Você vem de uma experiência missionária muito intensa e aí volta para o Brasil. Como é que está esse trabalho com congregação no Brasil, especialmente aqui, né? Em Tangará da Serra? Tá muito bom, porque eu fiquei esses 4 anos, os 4 primeiros anos, não como missionária, vamos dizer assim, como uma pessoa comum, e aí comum no sentido de só trabalhar num serviço circular e não tinha muito tempo para se dedicar na obra do Senhor mais intenso. E chegando aqui foi muito bom. O primeiro ano foi aquele de adaptação, encurtar relacionamentos e tal. Aí esse ano já tá mais gostoso, porque no sentido já, não que o primeiro não foi, e não é que não superou as expectativas, não é isso, mas foi um trabalho mais de campo mesmo, de reconhecer o ambiente, de andar junto com as pessoas, caminhar padoco, como diz lá em Moçambique, aos poucos, assim. E aí, esse ano, aí já vê muita coisa que foi plantada o ano passado, já estando acontecendo agora esse ano. Igual agora a gente tem uma classe dos adolescentes, quero dizer, e crianças, já temos bastante crianças na igreja. E os estudos já estão muito bons, a gente está se dedicando nos propusemos a ler a Bíblia em 1 ano, então já começamos, estamos indo para o livro de Mateus, lemos o livro de João e agora começamos o livro de Mateus, então tá muito gostoso agora ver o resultado, ver visitantes na igreja, tá muito bom. Eu não perguntei anteriormente, teve algum perrengue na África, assim, algum momento que você passou aperto, alguma dificuldade, algum momento que foi angustiante, viveu alguma coisa desse tipo?
Teve as malárias que eu tive, contei até 14, depois eu não contei mais, que eu falei, Deus, eu não vim aqui para contar malária. E então eu falava, eu acho que eu tô de malária. Ia lá, picava o dedo, malária. Tomava um remédio e eu falava, Deus, por que agora que tá tão gostoso, tá tão intenso o trabalho? E aí eu entendia como pausas que o Senhor estava me dando. E não que malária ainda não mata, infelizmente, muitos africanos têm morrido com ela, mas o diagnóstico precoce dela te ajuda muito. Então, se você sentiu qualquer coisa, já vai lá e já começa com a medicação e assim. Então, esses perrengues assim que apareciam me davam um pouquinho assim, baqueava um pouco. E do mais, assim, quando às vezes o recurso, não que as pessoas não enviavam, chegava, mas às vezes por conta do dólar estar muito alto e tal, chegou algumas vezes que faltou. Então eu optava sempre em pagar as primeiras contas, aluguel e tudo, e o que sobrasse eu falava, Senhor, o que sobrar, esse é para mim. E aí teve uma vez, como a minha casa vivia cheia de alunos, de pessoas, tinha uns que caminhavam muito, chegava lá em casa, às vezes não tinha comido à noite. Então eu não aguentava ver, eu tinha que dividir o que eu tinha, coisa que eu não era maior do que eu. Então eu falava, eu não quero que falte para eles, eu tenho que ter para eles. E aí nesse dia eu lembro que eu não tinha arroz, porque muitas vezes eu fazia comida para dar para eles. E aí não tinha, eu lembro que tinha abóbora, tinha alguma coisa na geladeira, eu falei, o que tem vai, o que tem para mim vai para eles também. E alguém bateu na porta e me entregou assim, acho que mais de 5 quilos de arroz colhido da machamba, da roça, assim, fresquinho, sabe? É um arroz muito gostoso que tem lá, que é diferente, o cheiro, o gosto, tudo diferente esse arroz colhido fresquinho, sabe? E aí eu falei, obrigado, Deus, sabe? Você tá orando, ninguém saber a sua oração ali, você tá falando com o Senhor e de repente alguém batendo na sua porta. Aí era até a dona da casa que eu morava, que a gente morava no mesmo quintal, e ela foi lá levar. E ela não sabia, porque eu não tinha falado pra ninguém que eu não tinha arroz para fazer no outro dia. E aquele arroz durou, foi muito tempo. Foi bom demais, foi salvador. Foi. É igual aquela história, né? Que ele vai visitar a viúva e ele chega lá e pede pão para ela e ela fala, não, eu só tenho para mim e para o meu filho. Tipo assim, vou fazer para você, tipo, não, pois faça, que vai sobrar, Deus vai te dar além. E no entanto dá. Que a botija do azeite não falta, multiplica. E a farinha também. Não só ela come pão, o filho, ele come e ainda sobra para fazer muito mais. Então, eu vivi essa palavra na pele, assim, Deus me deu a oportunidade de viver ela, nesse sentido. Jô, vamos para nossas perguntas rápidas. Sim. Então, todo convidado que vem aqui fala pra gente um livro do Velho e um livro do Novo Testamento. Por que você está escolhendo esses livros? Tá bom. Jeremias é o primeiro, porque quantas lutas a gente passa nessa vida e Deus ainda fala, vai, prega de novo. Mas eu apanhei, eu tô todo machucado, fui preso. Não. E agora você ainda vai falar isso, olha essa mensagem aqui. Então, até 29:11 de Jeremias, né, os planos é do Senhor. É Ele que vai nos capacitar, Ele que vai cuidar de nós. Então, Jeremias, mesmo você olhando, Jô, mas você escolheu um livro que parece aparentemente tão sofredor, só sofreu, mas você vê a esperança ali, porque ali também tem muita esperança de restauração e de tudo mais. Então, é um livro que eu gosto muito. Novo Testamento. Do Novo João. O livro de Evangelho de João, porque essa caminhada de Jesus com os discípulos e tudo o que aconteceu no tempo que ele ficou aqui, e o livro de João vem do começo de Jesus até o fim, até a crucificação e ressurreição. Mas esse andar com os discípulos, para mim, é incrível. Ele pegar 12 homens completamente diferentes, e estar com eles e preparar eles, e depois que ele vai embora, esses discípulos ficam e continuam o trabalho, é incrível. Então eu gosto muito. Muito bem. O versículo que é o versículo da Jô, vamos dizer assim. É um versículo aparentemente curtinho, mas tão intenso e
em todos os campos, sempre que eu vou desanimar, que eu vou baquear, que alguma coisa acontece, porque somos humanos e as emoções, família, uma série de coisas, dificuldades do dia a dia mesmo, eu sempre lembro desse versículo, é tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. É um versículo que fala muito ao meu coração. E esse versículo é interessante porque o contexto dele Sim. é exatamente disso, né? Já sei estar com abundância, com escassez, toda a experiência que Paulo viveu para ele chegar a dizer isso. Né? Isso. Jô, você vai mandar uma mensagem para nós de missões, né? Convidando essa experiência missionária. Aí você pode olhar para aquela câmera, ali que é a tua câmera, e manda a sua mensagem. Tá. Então, meu convite e a minha fala vai para todos os jovens, mas para todas as pessoas, independente da sua idade. É você sempre estar disposto a ouvir o chamado de Deus. Se Deus te chamou, não importa que seja para falar o seu vizinho do lado, fale, já é o seu campo missionário. Mas se for para atravessar o oceano, atravesse o oceano. Então, que Deus sempre possa fortalecer cada um de vocês, cada um de nós, para não desistir dos sonhos. Porque quando a gente vive os nossos sonhos, conforme a vontade de Deus, é perfeita, é agradável, não tem luta, não vem dificuldade que vai nos separar e fazer desanimar e desistir. É que lute pelos seus sonhos, mas que os seus sonhos sejam conforme a vontade de Deus. É isso. Muito bem. Que bom, show que você esteve com a gente. Maitabassa. Como é que é a palavra? Maitabassa. Maitabassa. O que é isso? Obrigada em Shona. Shona é o quê? É um dialeto moçambicano. Que bonito. Muito bom. Gente, esse foi mais um Vivenciando a Sua Fé. E você vai notar que no decorrer do nosso encontro aqui já está rodando algumas pessoas que são nossos parceiros. E você pode ser mais um parceiro do Vivenciando a Sua Fé. Hoje tivemos aqui a Jo com essas histórias lindas. Não deu para contar nem 2% das histórias dela, porque é um papo rápido, mas certamente vai edificar muitas vidas esse encontro. Muito obrigado, continue assistindo a gente, continue repassando esse material à frente, faça um comentário, porque tudo isso ajuda o nosso canal.